Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Livre Pensamento, estreando agora num horário diferente do que você estava acostumado. Geralmente, o programa Livre Pensamento era realizado às 11 horas de segunda-feira, às 11 horas da manhã. Nós agora estamos num horário novo, às 4 horas da tarde, trazendo mais informações, mais reflexões e mais conhecimentos sobre o Espiritismo, sobre o livre pensamento que nós temos a respeito do mundo através da ótica espírita, daquilo que o Espiritismo nos traz. E nós já estamos aqui com ele, conectado conosco online, 100% online, Paulo Henrique de Figueiredo. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Júlio. Olá, amigos aí que nos acompanham. Estamos nessa edição diferente, né? Edição feita de casa, em virtude das circunstâncias. E eu deixo meu abraço aí para o Cláudio. E vamos aguardar também a nossa volta para o horário normal, a volta para o estúdio, a volta que no futuro nós vamos conseguir reorganizar as coisas novamente, né, Júlio? Exatamente. Com certeza, em breve estaremos de volta. A gente retoma aí todas as nossas atividades. Mas, por enquanto, a gente vai encontrando essas soluções, essas alternativas, né? Você que está nos acompanhando pela rádio, pela TV, provavelmente já assistiu algum dos nossos programas que tenha sido feito dessa maneira, cada um na sua casa, se protegendo, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. E hoje, nós vamos trazer um tema aqui, que, olha, Paulo, eu acredito que muitas pessoas estavam já sedentas por esse programa, e a gente fica muito feliz de conseguir trazê-lo aqui ao vivo para falar sobre a teoria moral espírita e a pandemia. A gente vai conseguir fazer um paralelo hoje sobre os assuntos que a gente vem tratando no Livre Pensamento já há algum tempo, né? Trabalho que o Paulo vem desenvolvendo sobre a autonomia moral, trazendo esse aspecto do espiritismo, né? Resgatando isso da doutrina. E agora a gente vai conseguir fazer uma relação disso com a pandemia. Então, antes de começar, quero te fazer o convite para que você participe conosco. Nós estamos ao vivo no Facebook da TV Mundo Maior, onde você pode mandar aí o seu alô, o seu boa tarde, o seu abraço. Pode mandar também de onde você está nos acompanhando, porque tem surgido cidades muito legais, muito interessantes, de vários locais do país e também do mundo. Se você quiser participar pelo nosso WhatsApp, o número é o 11 99643 3827. Manda aí a sua mensagem também, pode mandar suas perguntas para o programa de hoje e a gente traz aqui para o Paulo responder. Paulo, enquanto o pessoal vai começar a entrar aqui no nosso Facebook, vai começar a participar pelo WhatsApp, queria que você fizesse uma breve introdução sobre essa questão da teoria moral espírita e a pandemia. Será que teve alguma coisa que Kardec vivenciou que foi parecida com isso? Não há novidade alguma no fato da humanidade enfrentar uma pandemia como essa, né? Na época de Kardec, eles davam um nome genérico, eles chamavam cólera. Não necessariamente cólera identificava qual era a causa, mesmo porque o vírus ainda não era conhecido naquele tempo, né? Imaginava-se que fosse algo no ar, né? Como se fosse uma substância deletéria, né? Que ficasse no ar e causasse a doença. Mas o nome cólera, ele dizia algo que está dizimando as populações em massa, né? Então, quando a gente vê Kardec falar sobre cólera, ele está falando sobre pandemias, né, cuja causa não é bem identificada. E também, muito antes de Kardec, né, nós temos relatos bíblicos a respeito das grandes epidemias. Uma característica de quando as religiões analisam as epidemias é considerar como sendo um castigo de Deus.
E isso ainda está presente na humanidade, porque grande parte da humanidade ainda está condicionada pela fé cega. E a ideia fundamental da religião, relacionada com as epidemias, é dizer o seguinte: Deus castiga alguns e protege outros, né? Dando a sensação de que a causa do sofrimento de alguns e do alívio de outros é a escolha de Deus. Você vai ser castigado, você não. As religiões orientais também consideram a ideia do castigo, né? Mas por um conceito mais geral, que é a ideia do karma. Ou seja, você fez algo em outra vida que causa o sofrimento dessa. É muito importante saber que o Espiritismo não defende nenhuma ideia de castigo, seja por meio de castigo divino ou mesmo de karma. O Espiritismo se fundamenta numa outra ideia moral, né? A ideia do castigo é a ideia da heteronomia, que nós nos relacionamos com Deus por meio de castigos e recompensas. A autonomia demonstra que nós somos responsáveis pelo nosso comportamento, pelas nossas escolhas e pelas consequências. E isso funciona tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista coletivo, né? Então, para analisar do ponto de vista espírita o que estamos vivenciando, nós temos que buscar com muita dedicação entender o seguinte: o que é que está ocorrendo de diferente agora do que aconteceu antes? E muitas dessas coisas que estão acontecendo diferentes, né, elas vão permanecer. Então, uma das coisas que nós estamos vivendo é que a epidemia está sendo global. Por quê? Quando nós vivenciamos as causas, né, o ponto inicial da epidemia, o mundo está inteiramente conectado, né, pelos aviões, os deslocamentos de pessoas, né? Eu não sei como foi você na sua infância, Júlio, mas eu me lembro que alguém viajar de avião era coisa rara, não era coisa cotidiana. Exatamente. Até a gente perguntava, nossa, como que era? Você estava no ar, né? Estava lá, parecia que estava flutuando no ar. E o que é estar em outro país, né? Poucos iam, por exemplo, para os Estados Unidos. Para a China, era quase ninguém, né? Eram poucas pessoas que iam para lugares tão distantes, né? Então, isso causava já um isolamento. E muitas das epidemias acabavam se tornando locais em virtude de não haver esse contato. Hoje, o contato ele é comercial, o contato é por meio de objetos, é por mudanças, as pessoas caminhando pelo mundo inteiro, né? Ele ficou muito pequeno. Então, as vivências globais, tanto no sentido de isso ser melhor em alguns aspectos, também vai ser pior em outros. E a questão é a seguinte: isso é irreversível. Ou seja, nós vamos precisar aprender a lidar com a globalização, lidar com esse mundo pequeno, né? Certamente, nós vamos ter muito mais vantagens com relação a isso, mas nós vamos ter que lidar também com os problemas. Coisa semelhante aconteceu, Júlio, quando o homem deixou de viver de acordo com os instintos e começou a formar civilizações. Então, Sim. Como ele ficou mais preso a determinados lugares e começou a criar cidades, grandes epidemias também surgiram, né? Pela modificação que se fez na natureza. Então, a gente tem que saber o seguinte: a natureza tem um determinado equilíbrio. Os nossos hábitos e a forma de lidar com ela alteram esse equilíbrio. E a alteração desse equilíbrio pode trazer problemas como essas epidemias. Acho que é interessante isso que você trouxe, Paulo, sobre o nosso contato com a natureza e o retorno que isso pode causar. A gente pode compreender isso através das leis naturais, das leis divinas, e não como você colocou, que até a gente tem visto, né, muitas pessoas compartilhando, seja no Facebook, no WhatsApp, algumas mensagens e atribuindo, às vezes até espíritos, né, ou a médiums, dizendo que, na verdade, é como se fosse, no entendimento de um castigo de Deus, porque nós não tratamos bem a natureza. Mas não é exatamente no sentido de castigo, né? Acho que isso é importante
que a gente deixe claro para quem está aqui nos acompanhando? Veja o seguinte, se você vai ter que dar um salto, vai ter que pular de um lugar para outro, você analisa a altura para tomar essa decisão. Então, conforme a sua idade, as condições que você tem, a física, a habilidade, ou se já fez isso mais ou menos vezes, você escolhe pular de uma certa altura e de outra não. Essa eu não vou, é perigoso. Agora, pular do telhado ninguém pula, né? A não ser que seja um dublê treinado, né? Mas você não pula, porque você vai se machucar, ou pode até morrer. E aí, a gente não pode considerar que se você pular de uma altura muito alta, Deus castiga. E isso todo mundo entende, né? Sim. Claro que não é que Deus castiga, é a altura mesmo, é a gravidade, é a aceleração, né, na queda. Então, veja, Deus age por leis naturais, tanto no mundo físico quanto no mundo moral. Também no mundo espiritual, ele não fica selecionando castigar ou recompensar alguém. As consequências dos seus atos são imediatas, dentro de você mesmo, ou na felicidade ou no sofrimento moral que você vai sentir a respeito daquilo. Então, o Espiritismo vem trazer um novo entendimento, que é o entendimento da autonomia intelectual e moral. E aí aqui eu já posso te afirmar, Júlio, a contribuição do Espiritismo para a autonomia, que não pertence ao Espiritismo, em verdade, é o fundamento do mundo novo. A autonomia é a resposta para a situação que nós estamos vivendo. Não só agora, mas também quando ela se repetir futuramente. Porque no mundo global nós vamos estar sujeitos a situações como essa que estamos vivendo outras vezes, né? A gente não pode se enganar. Isso vai passar, mas pode voltar. E quando voltar, nós temos que estar mais fortes para poder mais rapidamente responder. A tendência natural é a evolução e a melhoria, né, Paulo? A melhoria da nossa vida em sociedade, a melhoria das nossas relações, a melhoria do mundo como um todo. A gente vê que casos como esse, né, que a gente está vivendo agora da pandemia, e muitos têm falado sobre a questão 737, se não me engano, do Livro dos Espíritos, que pergunta, né, se Deus saberia ou poderia utilizar outros recursos, outros meios que não a destruição, para fazer com que as coisas evoluíssem. E a resposta é mais ou menos assim, que sim, ele usa o tempo todo, mas quando acontecem casos como esses, fazem com que a gente evolua em pouco tempo, o que levaria muitos anos para acontecer. Exatamente. Mundo que a gente está com quase 8 bilhões de pessoas, é exatamente isso que você colocou, né, Paulo? As coisas vão acontecer. E a gente não vai fugir de uma questão fundamental, que é o objetivo do espírito humano é conquistar o domínio sobre os seus próprios hábitos. E ele vai fazer isso por meio da inteligência. Então, a evolução natural da humanidade será a gente proporcionar para todos a conquista do indivíduo poder pensar pela própria razão. E quando ele pensa pela própria razão, ele escolhe os hábitos. Então eu queria fazer a seguinte proposta, Júlio. Na minha opinião, nós estamos vivendo pela primeira vez uma situação global de pandemia que não vai conseguir ser resolvida, e nós já estamos vendo isso, pelo que se usou no passado. No passado nós tínhamos dois recursos. As regras, quando você diz para as pessoas o que elas devem fazer, todo mundo vai ter que fazer isso. Está proibido. Não pode mais fazer tal coisa. E você usa as leis para isso, né? O governo vai impor um modo de agir para que isso aconteça. No passado isso também aconteceu, né? E a tecnologia, que hoje existem a tecnologia para você desinfectar, a tecnologia de você combater pela medicina as doenças, né, as vacinas e assim por diante. Então você tem uma tecnologia, também a própria tecnologia de distribuição, porque pensa, quando as pandemias assolaram a Europa, por exemplo, no passado, as pessoas também ficaram fechadas nas suas casas. Mas aí como é que chegava a comida na casa? Como é que chegava o pão? Como é que chegava o alimento? Então, as pessoas acabavam tendo que sair pela fome. E saindo pela fome, as pessoas eram dizimadas.
né, aos milhares, 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 milhões em algumas ocasiões. Então, a solução que o mundo foi conhecendo foi a tecnologia e você usar o condicionamento às regras para conseguir salvar. Agora, nós vamos precisar de um terceiro elemento fundamental, que é ação voluntária e consciente. É o ato do dever, que você não consegue impor por meio de leis o ato solidário. Você só consegue impor o ato, o respeito a uma regra, mas o indivíduo ser solidário, não. E a saída para esta pandemia que nós estamos vivendo e para enfrentar as próximas, ela está fundamentada em cada um ser senhor dos seus atos e agir conscientemente sem precisar ninguém mandar. Né? Então, hoje, os médicos estão dizendo para nós que o isolamento social é a única medida eficaz. Porque a segunda medida eficaz seria a vacinação, que não é possível ainda. Sim. Então, qual é a finalidade do isolamento? Garanto, Júlio, que tem muita gente dentro de casa com medo. Eu vou ficar dentro de casa porque eu não quero pegar a doença. Uhum. Isso acaba ajudando no isolamento porque a pessoa não vai sair de casa. Mas não é a forma adequada de se lidar com a questão. Qual é o objetivo? O isolamento ele vai fazer com que a velocidade, né, das pessoas ficando doentes, né, seja menor para que o sistema de saúde consiga atendê-las. Então, quando a epidemia chegou num ponto mais alto na Espanha e na Itália, né, e todo mundo sabe disso, quem está acompanhando as notícias, né, o que aconteceu lá? Eles não fizeram isolamento, né, e até alguns pensavam, melhor pegar de uma vez, assim a gente já passa por essa doença e resolve. Só que o que aconteceu? Muita gente ficou ao mesmo tempo doente. E aí o sistema de saúde não tinha leitos, não tinha pessoas para cuidar deles, e alguns tiveram que ou morrer em casa, ou nos hospitais eles tiveram que escolher. Esse vai ser salvo, esse não. Então, o isolamento é uma medida muito importante, e ela só vai funcionar se as pessoas agirem de forma consciente, voluntárias. Ou seja, autonomia. Autonomia pura. Autonomia é agir por dever. Agir porque eu sei que esse é o modo correto, independente de alguém estar mandando ou não que eu faça isso. Boa, e a gente vai explorar um pouco mais esse tema. O pessoal já está super participando aqui com a gente pelo nosso Facebook. Quero trazer aqui algumas mensagens. A gente tem aqui o Raul Franzolin Neto. Olá, boa tarde, Paulo Henrique, grande abraço. A Marisa de Itatiba. Também o Nonato Lopes, de Independência, Ceará. O Antônio Leite, que está lá em Nova York, um dos epicentros, né, desse vírus, também lá nos Estados Unidos. Ele está nos acompanhando. A Janice Prado, também por aqui. E temos uma pergunta já, Paulo, que eu acho que ela vem bem ao encontro daquilo que a gente está falando, e acho que promove um entendimento melhor para as pessoas que estão acompanhando. O tema de hoje é um tema imperdível, é um tema que vai suscitar muitas dúvidas, e você pode mandar para a gente. Você pode compartilhar também esse programa, se você estiver pelo Facebook, para que mais pessoas, para que mais estudiosos, mais pessoas que querem conhecer mais o Espiritismo tenham acesso a esse conteúdo. É só clicar em compartilhar e aí você vai estar disseminando essas mensagens tão necessárias para a nossa vida. Paulo, a pergunta que a gente recebeu é do Renato Pinheiro Gabriel, pelo Facebook, e ele disse o seguinte: o livre-arbítrio leva à autonomia ou a autonomia leva à qualificação do livre-arbítrio? Ótima questão, muito boa mesmo, né? No Espiritismo, o livre-arbítrio vai tomar um novo aspecto, porque pensava-se que você nascia já com o livre-arbítrio. As teorias que antecedem o Espiritismo, ou elas são as materialistas, que dizem que você não tem livre-arbítrio, ou elas são espiritualistas e dizem que você tem. As religiões dizem, Deus deu o livre-arbítrio à alma, e foi invertido do mau uso dela que ele sofreu a queda. Né? O que o Espiritismo vai explicar? Que o livre-arbítrio é uma conquista posterior no desenvolvimento do espírito, que começa simples e ignorante, posterior à razão.
Primeiro ele vai conquistar a capacidade racional, e essa capacidade racional é que vai permitir, na medida que ele lida com as circunstâncias e as dificuldades, conquistar o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio no Espiritismo, ele traz uma inovação que nunca se pensou na história da humanidade nessa questão, que é o livre-arbítrio é uma conquista do espírito, que ele vai desenvolvendo na medida que ele desenvolve também a razão e o senso moral. Então, todos esses valores do espírito não são dados no início. No início ele é simples e ignorante. E ele vai conquistar progressivamente o livre-arbítrio. Por isso que nós precisamos enfrentar dificuldades. As dificuldades são os desafios para você desenvolver tanto a razão quanto o livre-arbítrio. E isso acontece do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Por isso que os planetas passam pela fase primitiva e depois eles enfrentam as mais diversas dificuldades para conquistar a capacidade de conseguir superá-las. E essa capacidade é que vai fazer o mundo feliz. Então, nós, como humanidade, estamos enfrentando problemas que já existiam e na globalização agora se ampliam, e nós vamos desenvolver a maneira de lidar com eles. Então, no futuro, eles não vão deixar de existir, é que nós vamos saber ou fazer com que eles não aconteçam ou contorná-los, né? Então, o livre-arbítrio é uma conquista do espírito. E o espírito que aprende a usar o seu livre-arbítrio, ele passa a ser senhor dos seus próprios hábitos. E aí ele pode agir diferente de acordo com as circunstâncias. Essa é a capacidade moral, essa é a autonomia. Então, se você não dá para os indivíduos a oportunidade de desenvolver a razão, que é o que acontece com parte da humanidade, né, que não tem acesso à educação adequada, ele não desenvolve o livre-arbítrio e ele continua um indivíduo submetido às regras. Enquanto que a gente tem que se preparar para o mundo novo. Eu acho que no futuro nós vamos olhar para o que está acontecendo hoje como um dos primeiros passos onde a autonomia passa a ser uma necessidade inevitável. E ela vai se tornar, a construção do mundo novo vai se dar por meio dela. Então, a gente pode ter regras, mas o mundo só vai se tornar melhor se cada indivíduo, por livre e espontânea vontade, escolher a mudança do hábito. Vou dar um exemplo bem fácil agora. Por favor. Existem pessoas tão presas ao cotidiano, aos hábitos, até por medo, sabe? Ele não sabe o que fazer se as coisas mudam. E o indivíduo pensa assim, eu não posso abrir mão de estar com meus amigos no boteco. Por que eu não vou fazer isso? Ele não consegue raciocinar em cima do que ele está vivendo e tenta manter o hábito. Ou seja, é óbvio que para ele isso pode ser uma coisa muito boa. Mas ele tem que saber, olha, eu vou ficar um tempo sem isso e quando houver condições eu volto a ter. Esse é o raciocínio que só o indivíduo pode ter. Porque senão você manda fechar o boteco, ele se reúne na rua, você proíbe de se reunir na rua, ele vai se reunir em casa. Sabe, não adianta querer controlar o indivíduo no que cabe somente a escolha dele. Então, não vai existir outro caminho senão a gente, em massa, aprender a nos tornar senhores dos nossos hábitos. Saber escolher, eu vou fazer isso nesse momento. Nesse outro momento eu já posso agir diferente, né? E não ficar preso em hábitos que dominam a gente. É incrível, mas a gente pode falar também sobre isso, mas Kardec falou sobre todos esses pontos que estão surgindo discussões na atualidade, quando ele foi analisar uma epidemia que ocorreu e afetou inclusive a França. É incrível. As respostas que ele vai dar, inclusive com a ajuda dos ensinamentos dos espíritos, são de uma lucidez e são tão contemporâneas que a gente não precisa nem acrescentar nada no que ele falou. Tava perfeito já, né? Daqui a pouco eu quero que a gente traga isso aí, Paulo, para a gente comentar também, que é importante compartilhar aqui no nosso programa. Mas antes eu quero te trazer uma pergunta que veio pelo nosso WhatsApp, que é do Elton, do Grupo Noel. E ele manda aqui: Paulo, boa tarde, alegria em revê-lo. Eu gostaria de sua opinião sobre mensagens hipoteticamente mediúnicas relatando verdadeiras guerras espirituais entre espíritos do bem e espíritos do mal. Guerra na qual a epidemia seria uma das armas do mal. O que a gente poderia comentar sobre isso, Paulo?
Olha, as religiões ancestrais todas, que são heterônomas, elas se fundamentam exatamente nessa ideia de que o bem luta contra o mal. Então, se você for pegar as religiões cristãs, né, elas vão dizer assim, é Deus lutando contra o demônio, né? E aí vão surgir as forças do mal, tudo isso. O mau entendimento do espiritismo pode levar a essa conclusão. Então, algumas pessoas pensam, até pela educação que tiveram nas religiões, e se tornam espíritas, e comparam o obsessor com o demônio. Sim, e aí exatamente. Cria a ideia de que o mundo espiritual estaria dividido entre duas forças, né? As forças do mal e as forças do bem. O espiritismo não tem essa explicação. O mal, ele só está no equívoco do próprio indivíduo. Não tem exteriormente uma força do mal. Então, o mundo físico é regido por leis de Deus, porque as leis naturais são leis de Deus. E o mundo espiritual é regido pelas leis de Deus. O que você tem com relação ao mal-bem é o seguinte: existe o bem e a ignorância do bem. O mal não é uma força. Da mesma forma que existe luz e ausência de luz. Você consegue, com uma lanterna, produzir luz. Sim. E como é que você produz escuridão? Você não consegue produzir. A escuridão é onde a luz não chegou, não alcançou, né? Então, essa é uma ideia mais próxima do entendimento do bem e do mal. Então, não existe no ambiente, na natureza, o mal. As circunstâncias que a gente vive, de doenças e catástrofes, são momentos de desequilíbrio que proporcionam uma nova situação à frente mais ampla. Sempre que a natureza causa essas convulsões, esses desastres, ela está proporcionando um equilíbrio mais amplo futuro, né? Então, a humanidade também está passando por distúrbios que a gente não pode ver como sofrimento, castigo, a presença do mal. A gente tem que ver como desafios. Todos nós, se a gente quiser ter um pouco mais de equilíbrio, nós temos que olhar para as circunstâncias não acuados pelo medo em virtude de um mal que está lá fora, mas estamos juntos, unidos, enfrentando um desafio, né? E quando você enfrenta um desafio em grupo, a resposta é a solidariedade. Agora é o momento mais importante para que a gente seja solidário. Esse é o momento mais importante. A solidariedade é a resposta para o mundo futuro, mas isso já começa a se fazer hoje. A gente vai ter que começar a mudar as nossas atitudes agora, para que no futuro tudo isso fique ainda melhor, né? Eu quero trazer aqui algumas participações, Paulo. Uma é da Cristina Sarraf, nossa querida comunicadora. Grande abraço para você. Antes disso, eu mando um abraço para todos que você aí, de forma coletiva, todos os nomes que você está citando aí, são pessoas engajadas, né, interessadas na proposta libertadora do Espiritismo. E olha, tem muita gente por aqui, viu, Paulo? Pessoas de vários lugares, várias cidades, vários estados. E eu acredito que essa mensagem que a Cristina mandou, ela representa muito o sentimento das mensagens que a gente já tem recebido do pessoal que nos acompanha, né? Ela disse o seguinte: abraço virtual ao Paulo e aos amigos da TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova e FEAL. Estou em sintonia 24 horas e muitos amigos espíritas mantendo reuniões online e firmando-se mais que nunca. Emocionante e gratificante. Logo, nossos abraços serão ao vivo e com mais sentido que antes. Com certeza, Cristina. Então, tá me devendo esse abraço aí, que com certeza vai ser dado presencialmente também. Paulo, a gente tem uma outra pergunta que veio para a gente aqui pelo nosso Facebook. Eu queria trazer para você, que é bastante interessante também, que é do Daniel Rosa, tem a ver com perispírito. Ele pergunta o seguinte: pelo nível de pureza do perispírito, haveria mais resistência ou imunização em não absorver o vírus, mesmo com o uso de máscara e limpeza contínua das mãos? Pela programação reencarnatória, podemos contrair o vírus e recuperar conforme o compromisso no bem coletivo que tivermos? Acho que dessa pergunta dele a gente já pode trazer um pouco do que Kardec passou
né, e experienciou na pandemia que a gente encontra lá na Revista Espírita. Isso. Kardec, ele levantou alguns pontos fundamentais para a gente entender a questão. Primeira coisa, com relação ao corpo físico, o que a gente deve fazer ou não para se expor ou não às doenças, não tem nada de perispiritual ou espiritual. É tudo relacionado à matéria mesmo. Então é higiene, né? A não exposição direta ao vírus. Então não existe fé que diminua os riscos. Não é só porque eu tenho fé que diminui os riscos. Isso vai cair na fé cega do indivíduo achar assim, se eu confiar em Deus, entregar na mão dele, eu posso me expor ao vírus e eu não vou ficar doente. Então Kardec vai dizer o seguinte, seguramente seria absurdo crer que a fé espírita, e aí é claro que qualquer fé, seja um certificado de garantia contra o cólera ou contra a epidemia, né? Mas, como está cientificamente reconhecido, na época dele ele já está dizendo, que o medo, enfraquecendo ao mesmo tempo o moral e o físico, torna mais impressionável e mais suscetível de receber os ataques de moléstias contagiosas. Então ali é a influência da condição emocional e moral diante do que pode ampliar ou diminuir a capacidade do seu corpo de ficar mais doente. E hoje a ciência já explica isso com mais clareza, né? As emoções, elas gastam energia do organismo, né? E se você tiver muito medo, muita raiva, muita tristeza, né? Ou abuso até mesmo dos prazeres, você desgasta o organismo. Então, o nosso corpo, ele pode ficar mais suscetível à doença em virtude de ele estar com menor resistência. Então, o equilíbrio emocional traz mais resistência. Então, a gente poderia dizer que um espírito muito bom, né, num corpo, ele pode ficar menos suscetível à doença por buscar o equilíbrio emocional na relação com ele. Então, isso é importante. Se você mergulhar no medo e no desespero, você tanto pode facilitar de ficar doente, como dificulta a recuperação, né? Esse, inclusive, seria longo expor aqui, mas é um dos fundamentos da ciência do magnetismo animal de Mesmer, né? É o equilíbrio emocional. Dormir bem, sabe? Respirar bem durante o dia, sabe? Se exercitar. E não ter sucessão de emoções fortes. Isso, então, foi falado por Kardec, né? Não há fé que por si favoreça quem quer que seja. Os espíritas podem, sem dúvida, morrer de cólera como todo mundo, porque seu corpo não é mais imortal do que o dos outros. E quando é chegada a hora, é preciso partir, que isso seja por uma causa ou por outra. Então, realmente, a gente pode ter uma programação de quanto tempo nós vamos viver nesta vida, mas é justamente porque a gente tem que lutar pela vida que a gente não sabe. Então, o normal é a gente não saber quando vai morrer. Por quê? Cabe a nós lutar pela vida. E aí, Kardec vai dizer sobre isso. Olha que fantástico. Não se pode negligenciar as precauções. Não é porque eu tenho fé que eu não preciso me preocupar com nada e eu posso sair na rua, porque se for o dia de eu morrer, eu morro, se não for, eu não morro. Falso. Sim. Porque você também pode morrer por uma causa não necessária, que seria o suicídio. E o ato impensado e sem precauções é uma espécie de suicídio. E quem fala isso é Kardec. Olha como ele explica. Disso não se segue o fato de você não ter medo da morte, né, e saber até de que você só morre na hora certa. Disso não se segue que os espíritos vão negligenciar as precauções necessárias em semelhantes casos de pandemia. De nenhum modo. Tomam todos aquelas que mandam a prudência e uma higiene racional, porque não são fatalistas, e que se não temem a morte, sabem que não devem procurá-la. Ora, negligenciar as medidas sanitárias que podem preservá-las seria um verdadeiro suicídio, do qual conhecem muito bem as consequências para ela se expor. Gente, parece que Kardec está falando de hoje. Exatamente, eu estava pensando exatamente essa frase. Parece que ele estava ouvindo a conversa da gente e escreveu no livro lá atrás. Porque olha que coisa fantástica, né? Por mais que você saiba que ninguém morre fora de hora, por mais que você não tenha medo da morte, né?
você negligenciar as circunstâncias pode levar a um tipo de morte que não é a esperada e que é a responsabilidade de quem morreu, que é o suicídio. E esse suicídio não precisa ser direto, eu vou lá e tiro minha vida. Também é uma espécie de suicídio, né, você negligenciar as precauções. E, ao mesmo tempo, quando você toma todas as outras precauções, você pode ficar tranquilo. Tomei todas as precauções, fiz tudo que estava ao meu alcance e agora eu fico tranquilo. Só que não basta isso aos espíritas. Porque cabe aos espíritas, e um mundo novo vai ser feito disso, nós precisamos, como nunca, do ato solidário. Porque muita gente, no cotidiano mesmo, não precisa de pandemia, está morrendo de fome. Tem gente sem emprego, tem criança sem recurso, tem muitos locais sem higiene. Então, veja, está havendo uma movimentação, né, inclusive nas próprias comunidades, eles estão se unindo para levar sabonete para todos, para tentar levar água limpa. Porque imagina, você está dentro de casa, a classe média está dentro de casa, e abre a torneira e tem água. E a pessoa que mora num barraco, e ela tem que andar um pedação com uma lata na cabeça para conseguir ter água limpa. Então, grande parte da população está nessa condição. Então, ela vai estar nessa condição, nessa pandemia, e vai correr riscos. E se voltar a uma situação no futuro, ela também não vai estar exposta? Então, nós temos que, no mundo, acabar com as condições inadequadas de vida. Ninguém pode ficar sem recursos sanitários. Ninguém pode ficar sem alimentação adequada. As crianças que estão da classe média, que estão deixando de ir para a escola, estão estudando em casa. E tem almoço e janta. Né? Tá até talvez mais gostoso comer junto com o pai e com a mãe a comida da mãe. E as crianças que tinham necessidade da merenda para sobreviver? Em casa não tem a merenda. Então, muitas soluções provisórias ou pessoas deixadas para resolver os seus problemas por si mesmas, que é a característica do mundo que a gente vive hoje, isso não vai poder mais existir no mundo futuro se a gente quiser ter equilíbrio e saúde para todos. Então, essa pandemia só está evidenciando um desequilíbrio social que não pode permanecer, porque para o mundo ser feliz, nós vamos ter que dar condições iguais para todos. Nós, a classe média, tem recursos para sair da condição de exposição. E nós temos muitas pessoas que ou moram na rua, ou a casa onde eles vivem não oferece as condições adequadas de higiene para que ele não fique exposto à situação. As pessoas que moram perto de esgoto, né? As pessoas que ficam num ambiente só, sem poder ter a distância. Então, tudo isso, a gente tem que entender que, assim, ninguém tem que viver assim. A luta nossa como humanidade é tirar todas as pessoas dessas condições. Por quê? Porque, no final das contas, nós somos eles. Eles somos nós. Porque a lei da reencarnação faz com que qualquer um de nós possa nascer em qualquer condição. Então, quando a gente luta por uma humanidade em condições melhores, estamos lutando por nós mesmos. Não entra aí um benemérito, né, que a gente fica pensando, Deus estou fazendo a caridade, Deus vai me recompensar. Não tem a ver com recompensa nenhuma. Tem a ver com qual a nossa finalidade como ser humano. A nossa finalidade é saber viver em harmonia e criar condições para todos viverem em harmonia. E Kardec fala uma coisa fantástica, que ele vai dizer o seguinte: qual a maior contribuição que o Espiritismo pode dar para a situação de pandemia? Olha que fantástico. Sabe-se que os excessos de todos os gêneros são uma das causas que mais predispõem aos ataques da epidemia predominante. Também os médicos recomendam a sobriedade em todas as coisas, prescrição salutar, a qual muita gente tem dificuldade de se submeter. O espírita, em consequência de suas crenças e da maneira que encara o objetivo da vida presente e o resultado da vida futura, modifica profundamente seus hábitos. Em lugar de viver para comer, come para viver. Não faz nenhum excesso, mas não vive como monge. Também usa de tudo, mas não abusa de nada. Então, essa é uma recomendação, olha que incrível, Kardec diz que isso é recomendação espírita. Então, qual é a recomendação espírita? Viver de acordo com as circunstâncias. Se eu
estou numa situação que eu não tenho muitos recursos, eu vou ter que reduzir para só utilizar o que for necessário. Se eu estou numa outra situação de vida que eu tenho mais recursos, não é nenhum mal usufruir, mas sem os excessos. E a mesma coisa vale para o momento, né? A pessoa que tiver o dinheiro que tiver no mundo, não é hora de ele estar usando isso para o lazer. Não é hora de ele estar passeando, gastando. Mas eu tenho dinheiro, eu tenho que sair, tenho que passear. Não tem. Nós temos que conviver com a mudança de hábitos como sendo o recurso mais adequado para resolver qualquer situação de conflito ou de dificuldade que a gente enfrente na vida. Então, nós estamos passando por um teste coletivo. O quanto nós conseguimos ser senhor de nós mesmos, senhor dos meus hábitos. Mas eu estou com uma vontade de fazer tal coisa. Tá bem, mas eu vou aprender a controlar isso. Então, é uma oportunidade gigantesca da gente lidar com a moral verdadeira, que é a moral autônoma, a moral espírita. Né? Tornar-se senhor dos seus hábitos e agir de acordo com a razão. Essa é a proposta que Kardec está fazendo aqui. E mais do que nunca, isso depende das nossas ações, né? As nossas ações individuais e as escolhas que a gente está fazendo agora. Isso. Teve uma mensagem que a gente recebeu aqui, Paulo, que eu acho que tem muito a ver com tudo isso que você está falando, que é do Conde, acredito que seja do nosso amigo Conde Anderaus, mandou aqui pelo nosso WhatsApp. E a gente tem alguns poucos minutos ainda no programa, dá para você fazer um comentário breve sobre ela. Ele falou o seguinte: o presidente Obama e vários renomados cientistas previam a possibilidade de uma pandemia que poderia atingir a humanidade devido às novas mudanças de uma ordem mundial. E a maioria colocava que o veículo principal de expansão dela seria através de um vírus semelhante ao da gripe. Poderíamos dizer que a existência de uma nova ordem manteve como principal problema do ser humano o orgulho e o egoísmo? A gente tem pouquinhos minutos, mas acho que dá para comentar sobre isso. Olha, o orgulho e o egoísmo são os dois entraves que impedem o homem de ter solução para todos os problemas que ele enfrenta. Porque os problemas são naturais. O Obama não fez uma previsão do futuro, ele só raciocinou em cima das circunstâncias. Humanidade globalizada, os problemas locais se tornam coletivos. Então, veja só, a solidariedade é a saída para o problema que estamos enfrentando agora. E todo mundo, mesmo dentro de casa, tem como ajudar. Então, as iniciativas estão ocorrendo para todo lado. Né? Se você tem uma faxineira que vai na sua casa, fala para ela ficar em casa e continuar pagando. Sabe? Quando você vai fazer uma compra para se reabastecer, compra um pouco a mais e dá para alguém que não tem. Né? Se você foi passear na rua ou teve que fazer uma compra e viu algum morador de rua, leva alguma coisa para ele. Leva um material de higiene ou um alimento. Sabe? Vamos espalhar recursos de tal forma que a gente possa levar o alento para muito mais gente, porque aqueles que mais precisam não pedem. Você não vai alguém bater na sua porta e pedir alguma coisa. Nós é que temos que ir até eles de forma direta ou indireta. A saída para a sociedade agora é o ato solidário e voluntário. E isso vai servir não só para agora, mas para os problemas futuros que nós vamos voltar a enfrentar. Porque a globalização não vai parar mais e os problemas vão surgir recorrentemente e nós vamos aprender a lidar com eles. Exatamente. Paulo, eu tenho certeza que a gente tem muito ainda para falar sobre esse tema e eu já quero aqui agradecer a todo mundo que está participando com a gente, acompanhando, compartilhando essa transmissão ao vivo. Semana que vem vai ter mais Livre Pensamento aqui às 4 horas. Já agradeço a você, Paulo, não pela participação no programa, mas pela aula que deu aqui para a gente, que foi muito boa. Muito obrigado pela sua participação e pela aula. Vamos voltar no mesmo tema na próxima semana. Então, quem está nos ouvindo aí, na próxima semana, segunda-feira, de novo, às 16 horas. Exatamente. Um abraço a você e a todos os de casa, Júlio. Obrigado, Paulo. Outro abraço para você. E isso que o Paulo está falando desse auxílio, né, que todos nós podemos oferecer, e a gente também vem aqui pedir o seu apoio. Você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, continue com a gente, porque através da sua contribuição a gente pode levar programas como esse, como o Livre Pensamento, até a sua casa. E se você ainda não é sócio, quer contribuir de alguma forma, você pode entrar no site feal.colabore.org,
feal.colabore.org. Aí no Facebook já tem até o link para você clicar. Ou você pode também mandar a sua mensagem no WhatsApp, que é o 11 97261 0272. Então, continue com a gente. Pode falar, Paulo. Quem se interessar sobre esses assuntos, nós tratamos desses assuntos no livro recente, né? Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, que você pode comprar também pelo site da Mundo Maior. Exatamente, mundomaior.com.br. Isso. E também tem pode digital e você pode comprar para receber em casa ou comprar o digital para ler pelo computador ou tablet. Exatamente, vale muito a pena. Então, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência aqui com a gente. Tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço e até semana que vem com mais Livre Pensamento. Até! Você acompanhou o programa Livre